Olá, boa tarde. Eu, Caterine e a Natália vamos falar sobre a Grande Guerra do Paraguai. Na minha intenção de bloquear o Rio Grande do Sul e o Uruguai, que poderiam ser utilizados pelo governo brasileiro, o Paraguai solicitou a Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, autorização para atravessar o território argentino. Diante da resposta negativa de Mitre, eu ordenei a invasão da Argentina. Diante da situação, em 1º de maio de 1865, foi organizada a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Esses países tinham o plano de me derrubar para garantir a livre navegação dos rios da Bacia do Prata, além de definir quais seriam as fronteiras do Paraguai com a Argentina e o Brasil em favor destes. Independente desde 1811, o Paraguai esteve inicialmente sob a liderança de José Gaspar Rodrigues de Francia, que instituí uma ditadura no país. Neste período, esteve em atrito com a Argentina, em virtude da pretensão da burguesia do Porto de Buenos Aires de bloquear o comércio paraguaio com o exterior. Após ocorrências como essas, o governo paraguaio conquistou terras da igreja e de parte dos proprietários favoráveis ao diálogo com Buenos Aires. O meu governo durou até 1840, o ano da minha morte. Nesse contexto, o Paraguai já era um país de pequenos proprietários, o que lhe garantia boas condições de vida se comparadas com as outras nações latino-americanas. Após a morte de Francia, eu, Carlos Antônio Lopes, me tornei presidente do país e governei até 1862. Nesse período, o Paraguai cresceu com a produção de ferro e a instalação de uma ferrovia, o que representava um estímulo ao comércio com o exterior. Aumentava assim o interesse do Paraguai pela livre navegação que passaria pelo porto de Buenos Aires. Depois da minha morte, em 1862, o Congresso Paraguaio entregou o poder ao meu filho, Francisco Solano Lopes, que organizou o exército e levou adiante os planos de crescimento do país. Diante dos números militares, o Império decidiu mobilizar a Guarda Nacional e organizar tropas improvisadas, cujos participantes ficaram conhecidos como Voluntários da Pátria. Atualmente, porém, as pesquisas demonstram que muitos foram para a guerra de maneira forçada. O governo imperial também incentivou proprietários de terras a enviarem escravos para a guerra. Era prometida a liberdade a escravos que se alistassem como soldados. A presença de brancos e negros na guerra, lado a lado, foi um forte argumento usado pelos abolicistas depois de 1870. O Paraguai ocupou parte do Mato Grosso por via fluvial e por terra. Em 11 de junho de 1865, ocorreu a Batalha de Riachuelo, na província de Corrientes, Argentina. Com uma decisiva vitória brasileira, a partir daí o Paraguai ficou isolado, sem contato com o exterior, e a guerra avançou para o interior do país, próximo a Assunção. Depois de várias vitórias, em janeiro de 1869, o exército brasileiro entrou em Assunção. Caxias estava doente e insatisfeito com a continuidade da guerra, que se perpetuava movida por um espírito de destruição. Ele foi substituído pelo genro de Dom Pedro II, o conde Deu, marido da princesa Isabel. O conflito terminou definitivamente com a morte de Solano Lopes, abatido pelas tropas brasileiras em 1º de março de 1870. No cerco de Cerro Corá, no Paraguai, Brasil e Argentina ficaram encarregados da discussão acerca dos distintos do rio da Bacia do Prata. A Tríplice Aliança recebeu o apoio da Inglaterra, embora não se possa assegurar a manipulação desse país sobre as nações em conflito. O Paraguai acabou perdendo parte de seu território para os vencedores. Com o fim da guerra, o exército brasileiro consolidou sua atuação no cenário nacional, o número de soldados aumentou e, segundo alguns historiadores, o contato com os países republicanos fortaleceu o desejo por mudanças na política do país.